Evangelho de João, capítulo 11, verso 1. Vou ler aqui. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram alguém dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Eles disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá acordar. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Verso 20 agora. Quando Marta viu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Aleluia. Pode se sentar, irmão. Intercessão foi muito ministrado aqui. E às vezes ministrava, e o bispo tinha falado o dia que eu ia ministrar, eu falava: Senhor, mas o que eu vou falar? Foi muita coisa falada, foi muita coisa ministrada, mas o Senhor me ministrou hoje que a palavra dele se renova a cada dia, amém, irmãos? Então fica atento, que ainda tem mais para aprender. Deus ainda tem mais para derramar sobre a sua vida. Intercessão significa ação que interfere no desenvolvimento de outra. Uma ação que interfere no desenvolvimento de outra. Ou seja, uma oração que interfere em uma situação. Ou seja, para ficar mais claro, uma oração feita a favor de uma situação ou feita a favor de alguém. Nós lemos o texto, e esse texto é muito conhecido, a ressurreição de Lázaro. Palavras poderosas de Jesus. E ao ler o texto, nós vemos que para isso acontecer, para um milagre acontecer, foi necessário alguém fazer uma intervenção. Foi necessário alguém fazer uma oração. E se a gente passar rápido pelo texto, talvez você nem vai entender quem fez isso. Falou: Bel, mas a intercessão não é quando nós nos posicionamos e nós oramos por uma situação ou por alguém? Então, alguém fez isso. E na verdade esse alguém não está nem nomeado na Bíblia. Mas se você der uma passadinha assim rápido pelo texto, talvez você não vai perceber que ele está lá.
mas ele tá. Uma pessoa, um intercessor, alguém que foi até Jesus. Bom, vou pintar a situação para você. Não dorme não, irmão, em nome de Jesus. Acorda aí, dá um glória, você vê que seu irmão está dormindo do seu lado. A situação era a seguinte: uma casa, uma família, pessoas que conheciam Jesus. Marta, Maria. Alguém desliga aqui para mim, por favor, senão eu perco meus bolsos. E Lázaro. E era uma família que conhecia Jesus. Porque na palavra fala que Marta, ela amava Jesus. Jesus amava Marta. Lázaro amava Jesus. Jesus amava Lázaro. Eles conheciam Jesus. E numa situação muito complicada, com uma doença no lar, onde eles viram e falaram: não sei se tem solução. A coisa está difícil aqui dentro de casa. Vamos falar com Jesus? Precisamos falar com Ele. Marta sabia quem era Jesus. Ela sabia que mesmo quando Ele corrige com amor. Maria sabia quem era Jesus. Maria sabia que o melhor lugar que ela podia estar na terra era aos pés de Jesus, perfumando os seus pés e enxugando com os seus cabelos. Lázaro, ele conhecia o poder de Jesus, os seus feitos. Uma família que conhecia a quem precisava, a quem necessitava. Mas Lázaro estava doente e as duas irmãs olharam um para o lado do outro. A gente sabe que a gente tem que falar com Jesus, não sabe. Mas quem que vai lá? Eu não posso. Como que a gente vai deixar Lázaro aqui doente, enfermo? A gente não pode. Nós precisamos que alguém vá até Jesus. Nós precisamos de um embaixador. O embaixador é aquele que representa alguém, algum país. Nós precisamos de alguém que vá e represente a nós. Alguém que vá e leva as nossas necessidades. A necessidade agora, o que nós precisamos agora, até Jesus. Só que não é todo mundo que quer essa função. Aliás, não são todas as pessoas que aceitam essa função. Por quê? Porque tem algumas coisas no caminho, né? Porque talvez não seja tão fácil assim você se dispor. Quem já se colocou na brecha por alguém, já orou por alguém, sabe que é difícil. Não é fácil mesmo. Mas nós estamos no ano da intercessão. E se nós estamos no ano da intercessão é porque Deus quer falar conosco e Deus quer fazer de nós intercessores. As irmãs começaram a procurar alguém com algumas características. As características de um intercessor. Importantes para o intercessor. E uma das primeiras características importantes para o intercessor que eu gostaria de citar nesta noite. Aliás, que já foi citado. Porque Deus é bom e veio com a confirmação toda a palavra nos louvor. Na boca de quem orou, na boca de quem falou aqui, na boca do presbítero. A primeira coisa que elas precisavam para esse intercessor ir até Jesus é alguém disponível. Sabe por quê? Porque não é todo mundo que está disponível. Talvez elas procuraram, chegaram em algumas pessoas, até mais chegadas, falavam: queridos, eu preciso de algo. Eu preciso que alguém vá e encontre Jesus e fale para ele o que está acontecendo com o meu irmão. Você pode fazer isso? Então, Marta, não posso. Eu tenho uns negócios para fazer em casa. Eu tenho filho para cuidar. Tenho casa, né? Eu tenho um trabalho. Eu tenho que descansar também. Esses dias foram corridos, foram pesados. Ela olhou e falou: tá bom. Vou até outra pessoa. Alguém disponível. E talvez ela chegou em uma pessoa e falou: você está disponível? Você pode fazer isso para mim? E ele falou: posso. E aí,
Aliás, disse, eis-me aqui, né? Pode deixar, eu vou até Jesus, leve sua necessidade. Mas aí isso volta para nós. Somos intercessores, estamos disponíveis? Quantas vezes, não foi uma só, eu vi o bispo falar, tem pessoas disponíveis aqui. Aí vem uma galera, não, eu estou disponível, eis-me aqui. E aí passava-se o tempo, passava-se a empolgação, o calor do momento talvez, e as pessoas que estavam disponíveis eram poucas, sabe? Aí aquele númerozinho da lista de edificação fica escasso, difícil. Montar equipe, só Jesus na minha vida, na vida da pastora Val, na vida da Vitória, do Jonathan. O que a gente faz, onde a gente coloca, onde a gente encaixa? Cadê as pessoas disponíveis para a obra de Deus? Ele pergunta para você, você está disponível? Você ficou aqui 11 dias falando, Senhor, eu quero ser um intercessor. Senhor, faz de mim um intercessor. Mas você está disponível? Em 2 Timóteo 2,4, Paulo dá um conselho muito lindo para Timóteo. Ele fala assim: o bom soldado não se embaraça com os negócios dessa vida. O bom soldado não se embaraça com as coisas desta vida. E quando você fala de soldado, você pensa no quê? Eu penso em guerra, irmão. Eu penso em tiroteio, em bomba para todo lado. E quando você fala de intercessão, você pensa no quê? Eu também penso em guerra. Também penso em bomba para todo quanto é lado. E pessoas disponíveis. Não que nós vamos perder porque é difícil, não. Mas eu penso que nós temos um general, que é Cristo. E que Ele está na nossa frente. Mas somos soldados. E como soldados, para entrar na batalha da intercessão, a gente não pode se embaraçar com as coisas desse mundo. Irmão, você percebeu, você que está fazendo jejum, como você tem tempo quando você deixa seu celular de lado? É impressionante. O tempo rende, você fica até assim, sabe? Limpa a casa e faz comida e fica até assim, oh Jesus. Como aquilo prende a sua atenção. Como isso suga a sua energia. Como a televisão suga a sua energia. Aí chega alguém e fala assim, irmão, ora por mim. Eu preciso que você ore por mim. Eu estou com uma situação assim complicada. Ora pela minha casa. Ora pela minha família. Você fala, tá bom, irmão, vou orar. Você chega em casa, meio cansadão. Se você é esposa, agora eu sei como que funciona. Você vai para a beira do fogão, termina de fazer a jantinha, serve para o marido, vocês comem e já vai chegar meio tarde, assim. Você veio para o culto, você vai chegar até meio tarde. E aí, você fala, vou descansar um pouco, né? Deita na cama, pega o celular, responde umas mensagens. Opa, você entrou no Facebook, viu umas coisas lá, umas fotos, deu uma curtida. Entrou no Instagram, viu uns stories, deu risada, comentou. Ou você quer dar uma relaxada, aí você assiste um programa de TV, aí você vai assistir o Netflix, a série, né? Porque você também é filho de Deus, né? Você merece ter entretenimento. E aí passou o tempo, você olha e fala, meu Deus, amanhã tem que acordar cedo para trabalhar. Aí você fala, caramba, o irmão pediu oração lá, vou orar aqui. Senhor, não sei o que ele está passando lá, mas entra na casa dele, abençoa lá, em nome de Jesus. Abençoa meu dia, meu sono, né? Guarda a minha casa, em nome de Jesus, amém. Aí você vai e acorda no outro dia, com sono, porque você dormiu tarde, né, na noite anterior. Aí acorda até meio atrasado, enrola na cama, pega as coisas, vai pro trabalho, volta, chega em casa, toma um banho, fala, quero descansar, né? Vou ficar aqui um pouquinho com meu marido, né? Vou assistir um filme, vou pro cinema. E aí você volta. E aí a gente percebe que nós não estamos vivendo para aquilo que Deus nos alistou para viver. Por quê? Porque as coisas da vida, a televisão, o Netflix, o celular,
uma conversa aqui, outra ali, o cinema, sabe? As coisas de casa até mesmo, a comida, o trabalho, isso sugou sua energia. Você fica sem forças. O embaraço da vida suga as nossas energias. Mas Deus fala para você, quer ser um intercessor? Desliga dos embaraços dessa vida, meu irmão. Sabe por quê? Não é nem por você. É algo que Deus tem falado comigo e que Deus tem ministrado para passar por algumas pessoas. Não é nem por sua causa. É por causa das pessoas. É por causa das vidas que precisam de você. Porque se nós nos levantássemos e falássemos, eu estou disponível, eu estou aqui, eu vou orar, eu vou me prostrar, eu vou vir na oração, eu vou orar em casa, em nome de Jesus Cristo, essa causa que você me falou, irmão, Deus vai lá, Deus vai entrar e Deus vai fazer. Eu vou jejuar pela sua vida. E aí você acha o quê? Que Deus não ia fazer nada? Não. Ele fará. Ele só precisa que você esteja disponível. Esteja disponível. Ele falou aqui desde o começo. Esteja disponível para falar, eis-me aqui. E se livra dos embaraços da sua vida. Se porte como um bom soldado. Seja fiel àquele que te alistou. E assim, como um só corpo, nós vamos vencer muitas guerras, através do Senhor, pelo que Ele colocar em nossas mãos, através da oração, nós vamos vencer muitas e muitas guerras, e saquear o inferno, em nome de Jesus. Segunda característica que elas procuraram, tudo bem? Eu tenho uma pessoa que ela está disponível, mas ela é persistente. Sabe por quê? Porque aquela oração precisava chegar até Jesus. Elas não tinham como falar assim, como se perder no caminho. Voltar uma pessoa e falar assim, eu não encontrei ele não. Eu procurei, eu andei, eu tropecei, ficou tarde, ficou noite, o negócio ficou meio perigoso, eu não consegui encontrar ele. Elas não poderiam correr esse risco. Elas precisavam de alguém muito persistente. E bom, persistente que iria até Jesus e que iria trazer uma resposta. E nós, como intercessores, também precisamos ser persistentes. Porque tem causas, irmãos, que nós precisamos persistir em oração. Vamos lá? Lucas 18, do 1 ao 9, rapidinho. Já foi citado isso aqui. Jesus nos incentivou e falou para nós sermos persistentes. Lucas 18, do 1 ao 9. Parábola da viúva persistente. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, aos seus alistados, aos seus soldados que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Às vezes você tem uma causa que você está persistindo, orando. Dia após dia, Senhor, é essa salvação. Senhor, é esse trabalho. Senhor, é minha casa própria. Senhor, é aquele moço, sabe, meu vizinho que está lá nas drogas. E persiste em oração, ora. Passa uma semana, 2, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você esquece, né? Poxa, não teve resposta.
Mas Deus fala e incentiva nós: ore e nunca desanime. Deus, Ele é um justo juiz. Ele nos alistou, Ele nos escolheu, Ele te tirou lá do mundo, do lamaçal do pecado, quando não tinha mais nenhuma esperança para você, e te restaurou, te limpou, te fez filho. Você era órfão, Ele te fez filho, cordeiro com Cristo. Você acha que Ele não vai te ouvir se você persistir em oração? Eu sirvo um Deus justo. E eu sei que se eu for persistente, se eu nunca desanimar, Ele há de me responder. Mas sabe o que é interessante no final dessa parábola? É que ele diz assim: contudo, lá no finalzinho, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Terceira característica dessa pessoa que foi até Jesus, desse intercessor e de nós. Aquela pessoa tinha que acreditar, assim como Marta e Maria acreditavam, que Deus poderia fazer algo por Lázaro, que um milagre poderia acontecer. Ele tinha que ter fé no milagre, tinha que acreditar com toda a força. Elas não foram para chama um médico do bairro para tratar meu irmão. Elas foram no médico dos médicos. E a pessoa que estava indo até Jesus, ela precisava saber disso, que Ele era o médico dos médicos. Ela precisava acreditar no sobrenatural. Eu estava conversando com meu esposo, e na verdade a gente já tem conversado isso há alguns dias. E eu falo assim, e falei para ele: tô com saudade de um tempo que eu era muito nova. E nas orações da igreja, quando a igreja se reunia para orar, nós víamos a manifestação dos sinais de Deus, a manifestação do Espírito de Deus. E ele dividia algumas experiências comigo, que ele também passou na igreja. E eu dividia outras. E eu falava assim: amor, eu era uma criança. Eu tinha 4, 5 anos de idade. Mas quando o mover acontecia, quando tinha línguas estranhas, quando tinha um sapateado, eu não me assustava. Eu queria estar lá no meio. Eu queria estar participando. As crianças choravam. As crianças eram batizadas com o Espírito Santo. Eu fui batizada com o Espírito Santo com 4 anos de idade, na sala da minha casa. Nós ouvimos falar: não, fulano foi curado de câncer. Na nossa igreja isso aconteceu tantas vezes. Coisas assim de uma magnitude enorme, né? E coisas às vezes que você fala: não, só Deus sabe. Para engrandecer o nome do Senhor. Eu lembro que eu fui em um monte, eu era nova ainda. E nós estávamos em oração e a Soraya falou assim: Deus me mostra que você de manhã tem uma dor de garganta. Assim, 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 assim. E quando passa o dia, no decorrer do dia, essa dor de garganta some. E é algo que você não fala, porque como some, você sente, passa e acabou. E eu nunca tinha falado isso pra ninguém. E eu senti há algum tempo até. E aí o presbítero Aparecido veio, orou por mim, os irmãos vieram, oraram por mim. E eu numa certeza. E aí no outro dia eu acordei, como tinha ido pro monte, acordei meio sonolenta, e passou o dia, e acordou outro dia, e aí teve um culto. E aí a Soraya veio até mim e falou: e aí, passou a dor de garganta? E eu: passou. Glória a Deus. Coisas que ninguém sabia, mas o Espírito Santo, ele revelava no nosso meio. Revelava na vida dos irmãos. Irmão, não era de 1, 2, 3, não. Era algo no meio da igreja. Era um avivamento no meio da igreja. Eu falei: tenho saudade, eu tô com saudade. Eu orei e falei: Senhor, eu tô com saudade. Eu quero isso de volta. E eu conversando com ele, ele falou: mas Deus não mudou. Não.
Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Ele que agia lá no passado, que me chamou lá no passado, que age aqui hoje, agora, é o mesmo. Então o que mudou em nós? Você olha para a Bíblia e você vê coisas extraordinárias. Deus, ele abre mares. E eu fico viajando na maionese. Como que aconteceu aquilo? O povo passava e via uns peixinhos. E via água, passava a mão na água. Não sei. Mas imagina o que aquelas pessoas viveram. Deus, ele fazia estéril mãe de filhos. Deus, mesmo na velhice de Sara, foi e visitou o seu ventre e ela teve o filho da promessa. Jesus, ele não podia ver um doente que ele estava lá orando para ele ser curado. Ele não podia ver uma pessoa morta que ele estava lá orando para ressuscitar. Ele não podia ver uma causa impossível que ele estava lá orando. Pai, em nome de Jesus, você levanta, você ressuscita. Você seja curado, você veja. Os apóstolos, a Bíblia diz que na sombra de Pedro, os enfermos eram curados, irmão. Paulo, ele não podia visitar todas as cidades, então o lenço de Paulo, que Paulo usava, ele dava lá na mão. Chegava até o enfermo e ele era curado. Chegava até o cativo e ele era liberto. Que evangelho extraordinário esse, não é? Você lê a Bíblia e você enche de inspiração. Ontem eu saí daqui cheia de fé com a palavra do pastor Adriano. Senhor, glória a Deus, você ainda faz. Então o que mudou? Nossa fé. Sabe por quê? Porque às vezes alguém chega até você e fala assim: irmão, ora que fulano está doente, está em estágio terminal, está na UTI. E aí você fala: amém, irmão, vamos orar. Aí você ora e fala assim: Senhor, em nome de Jesus Cristo, que visita lá para que ele seja curado. Mas Senhor, se não for muito da sua vontade, já com a fé meio minguada, né? Já tá. Leva ele em paz, que ele seja salvo. Leva ele para o céu, em nome de Jesus. Cadê a nossa fé em ação? Ou tem uma situação muito complicada de alguém viciado em drogas e a irmã chega e fala: ora pelo meu filho. Ele já está numa situação terrível, já fugiu de casa, já está na rua. Aí fala: ora pelo meu filho, ora pelo meu filho. Aí você vai orar e fala: Senhor, vai de encontro com aquele jovem, Pai. Que ele volta para casa, Senhor. Mas se ele não voltar para casa, que ele encontre alguém lá, né? Guarda ele, né? Porque às vezes a gente acha que é meio improvável acontecer. E aí você já faz uma oração de entrega, né? Senhor, abençoa lá. Não é isso que o intercessor faz. Ele chega diante de Deus e ele clama a Deus. A Bíblia diz que Samuel orava por Saul. Orava, persistia, orava. Aí Deus chegou uma hora que falou assim: ó, querido, pode parar de orar. Eu já rejeitei a Saul. Quando Deus falar isso para você, você pode, né? Aí você fala: não, Deus falou. Mas enquanto Deus não falar, a vida, a esperança, a palavra dentro de você, o Cristo ressurreto está em você. A palavra que a gente libera é: ele vai voltar para casa assim, em nome de Jesus. E é persistente ainda, tá? Igual a viúva, até Deus responder. Tenha fé, irmãos, eu sei que é difícil. Mas a Bíblia fala que se você tiver fé, olha como a gente é complicado. Do tamanho de um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Ele é menor que um grão de arroz. Daquele tamanho. O menor grão que eu já vi. Será que Jesus falou grão de mostarda aleatoriamente? Não, vou falar aqui um grão de mostarda, né?
Não vou falar um caroço de abacate. Não foi aleatório. Deus era certeiro, Jesus era certeiro. É uma pequena fé. Mas se você tiver essa fé, a pastora já falou aqui, você vai dizer para esse monte, se lança no mar, e ele se lançará. Você vai dizer para o seu problema, para a coisa que você está orando, persistindo, para essa situação, se mova em nome de Jesus. Senhor, intervém agora em nome de Jesus. E Deus vai intervir. Pela fé. Precisamos exercitar isso. Bel, você está falando isso, mas estou aplicando aqui para mim mesmo. Falei para o meu esposo. A gente estava falando. Eu falei, seguinte, se Deus não mudou, então precisa começar na nossa casa. Precisa começar de mim. Precisa começar de você. Precisa começar de algum lugar, mas precisa começar. Precisa começar de você. Exercite. Tenha fé. Você cantou aqui. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Se você estiver orando e às vezes você sentir, mas eu não estou acreditando, peça ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Acrescenta fé no meu coração. Acrescenta fé para que eu possa interceder e acreditar mesmo que vai acontecer. E não falar aqui da boca para fora. E não fazer uma oração da boca para fora, uma oração meio meia boca. Esse alguém que foi levar a causa até Jesus, ele acreditava, ele tinha fé no milagre. E se nós queremos ser intercessores, soldados alistados na batalha, precisamos exercitar nossa fé em oração. Bom, quarta coisa. Marta e Maria precisavam de alguém que conhecesse o caminho até Jesus. E que conhecesse Jesus. Porque como que você sai da sua casa, aliás, dali do bairro que você mora, vai até uma pessoa que você precisa fazer um pedido, que você precisa ser persistente, você precisa encontrar, que você precisa ter fé e confiar no milagre, se você não sabe o caminho e nem sabe quem é a pessoa. Difícil, né? Bom, ele sabia o caminho, sabia quem era Jesus. A Bíblia diz que ele o encontra. E ao chegar até Jesus, ele faz uma oração linda. Senhor, Lázaro, a quem tu amas, está doente. E aí eu fiquei, poxa vida, né? Lázaro, a quem tu amas. Será que a oração ao contrário não servia também? Porque eu tenho certeza que Lázaro amava Jesus. E aí Deus ministrou no meu coração que a oração não depende de quem faz, depende de quem ouve. Sabe por quê? Porque o nosso amor, ele é falho. O nosso amor, ele é limitado. O nosso amor muitas vezes é condicional. Se fulano faz bem, eu amo. Se fulano faz mal, eu me afasto. Nosso amor muitas vezes é imaturo. Nós falamos que nós amamos e aí amanhã nós esquecemos. Ou viramos as costas para Deus, ou negligenciamos alguns momentos na presença dEle. Nosso amor é falho, mas o amor de Jesus é incondicional. O amor de Jesus é perfeito. E é por causa disso que Ele falou, Senhor, aquele a quem tu amas, você sabe esse amor que você sente por Ele. Então, Ele está doente, Ele está enfermo. A resposta de Jesus: essa enfermidade não é para a morte, é para que o nome de Deus seja glorificado, para que o Filho de Deus seja glorificado. O intercessor ouviu aquela resposta e foi até Marta e Maria. Jesus ficou. E eu fico pensando, né?
Depois Jesus fala que ele ficou lá e falou, a gente tem que voltar para a Judéia, porque Lázaro, ele morreu. Ou seja, Jesus sabia o que estava acontecendo com Lázaro, certo? Então, para que um intercessor lá? Para que o papel do intercessor é tão importante? Por que nós devemos orar? Eu lembro que eu aprendi na escola bíblica dominical que Deus, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Que Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E que Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. É isso que nós aprendemos. E eu lembro que eu cheguei para minha professora de escola bíblica e falei, se Deus sabe de todas as coisas, por que eu tenho que orar? Ele já sabe. Antes da palavra vir à minha boca, ele já conhece. E aí, ela com muita sabedoria me respondeu, é porque ele quer ouvir sua voz. Eu ouvi aquilo, e como, tava no primeiro amor, mesmo novinha, Deus quer ouvir minha voz. Então eu orava, eu cantava, eu estridente assim, sem afinação nenhuma, sabe? Igual o pastor falou aqui, dava tudo que tinha. Porque Deus, ele quer ouvir minha voz. Lá em Filipenses 4:6, é nos ensinado a orar. Diz assim, não ficais inquietos com coisa alguma. Antes, fazei conhecida diante dele as vossas necessidades. Fazei conhecida diante de Deus pela oração e pela súplica. Então, eu pensei nisso, o Espírito Santo me despertou, me fez lembrar. E a verdade é que Deus, ele quer nos ouvir, porque ele ama a nossa voz. E porque ele quer ter um relacionamento conosco. E relacionamento é baseado no diálogo. E diálogo são duas pessoas. Uma fala, outra ouve, outra fala. Foi citado aqui 3 grandes intercessores. O primeiro foi Moisés. A Bíblia diz que o povo, ele constrói um bezerro de ouro. E isso acende a ira de Deus. Porque, poxa vida, Maná do céu, mar se abriu, tirou do Egito. Mesmo assim, que povo obstinado de coração. Aí lá em Êxodo 32:9, eles têm uma conversa. Deus fala assim, olha, eu vou destruir esse povo, Moisés. Eu vou pegar você e vou fazer de você uma nação mais forte. Ok? E Moisés fala, não. Deus, ele vai até Moisés para falar, o meu plano é esse, Moisés. E aí Moisés sabia o caminho e conhecia o Deus que ele servia. Sabe por quê? Porque aí ele faz a intercessão. E ele fala, Senhor, você tirou esse povo do Egito para morrer aqui. Senhor, lembra-te das tuas promessas desse povo, dos descendentes que você quer fazer, da nação. É uma promessa, Senhor. Ele sabia o caminho do coração de Deus. Ele sabia como chegar até Deus. E Deus ouve um homem falho. Não vou falar comedor de arroz e feijão, porque ele não comia arroz e feijão. Mas assim, fraco, igual eu e você. Ouve o que ele falou e falou, ok, eu não vou destruir esse povo. Que relacionamento é esse? Que oração ousada é essa? Porque foi ousado o que ele fez. E aí tem um motivo lá em Êxodo 33:11, que diz assim, o Senhor falava com Moisés face a face, como se fala com um amigo.
intercessão ousada, relacionamento profundo. Ele sabia o caminho e conhecia o Deus que ele servia. Abraão. A pastora Valdirene citou aqui. Abraão, ele intercede por Sodoma e Gomorra. Lá em Gênesis 18, 16. Me ajuda, Deus. 18, 16 diz assim: quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene os seus filhos e aos seus descendentes que se convertem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. 20. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Pergunta: Deus precisava explicar para Abraão o que ele ia fazer? Não, né? Deus é Deus. Deus simplesmente podia ir lá, destruir Sodoma e Gomorra, e aí depois chama Abraão, foi destruído e não foi injustiça não, porque o pecado deles é esse. E eu odeio o pecado. É esse o motivo. O pecado gera morte. Foi isso que Deus fez? Não. Uma decisão importante, né? Vou falar com meu amigo Abraão. Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. E aí dá a oportunidade de Abraão interceder por aquele povo. Dá a oportunidade dele falar algo. Senhor, e se tiver 40? E se tiver 20? E se tiver 15? E se tiver 10? E Deus mais uma vez ouve um homem e fala: ok, se tiver 10 justos lá, eu não vou destruir. Sabe por quê? Deus tinha um relacionamento com Abraão, que ele mesmo falou que tinha. Lá em Isaías 41:8, ele fala assim: vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Deus citou um homem e falou: meu amigo. E quando você tem um amigo, você sabe que você tem relacionamento com ele. Abraão, ele conhecia Deus, ele sabia que Deus era justo sim, mas que Deus era misericordioso. Ele sabia o caminho até o coração de Deus. Ele conhecia Deus. E aí ele foi e intercedeu. E Deus ouviu a intercessão dele. Outro grande intercessor, Jesus, o maior, o nosso mediador. Jesus, ele tinha um relacionamento com o Pai, era maravilhoso. E ao nos ensinar a interceder, a nos ensinar a orar, ele fala assim: fala, Pai nosso que estás no céu. Quando ele vai interceder pelos discípulos, ele fala: Pai, olha eles aí, que eles sejam um, assim como eu sou em ti, para que o mundo veja que o Pai, que tu me enviou, e creia. Quantas vezes nós vemos Jesus se retirando para orar e falar com Deus? Várias. Ele tinha um relacionamento de intimidade. E ele mostrou o caminho para nós. Chama ele de Pai. Você é filho, cordeiro com Cristo. Chama ele de Pai. Sabe por quê? Pai ouve o que o filho quer dizer. Se o filho é pequenininho, pai faz assim, fala, agacha, fica assim e ouve. Davi também sabia o coração de Deus e sabia o caminho. E ele falava: Senhor, inclina os teus ouvidos para a minha oração. Querido, você quer ser um intercessor? Esteja disponível.
Você quer ser um intercessor? Seja persistente na oração. Não desista. Você quer ser um intercessor? Acredita no milagre. Tenha fé. Acredita no Deus que você serve. Mesmo que as causas pareçam impossíveis, para nosso Deus não é impossível. E quarto, você quer ser um intercessor? Tenha um relacionamento com Deus. E aí você vai conhecer Ele e saber o caminho até Ele. Se coloca de pé. Final da história. Situação impossível para os homens. Jesus chega. Marta chega até ele e fala: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão, ele não ia ter morrido, não. E aí, Deus mostra que ouviu aquele pedido, a necessidade desde o princípio. E fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Sabe o que ele está falando? O que é o fim da esperança para você? O pessoal fala: enquanto há vida, há esperança. Não é verdade? O Senhor fala assim: mesmo que você não vê nenhuma esperança, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A situação da morta parece impossível, mas eu vou te falar um negócio. O Deus, Jesus, a ressurreição e a vida, diz: Lázaro, vem para fora. Situação que você está vivendo, viva, viva. Está morta, Abel, está tudo muito complicado, não tem mais esperança em lugar nenhum. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Você entendeu o que Deus requer de nós? Você consegue entender a dimensão disso? Deus pode salvar pessoas pela nossa intercessão. Deus pode ressuscitar mortos espirituais ou físicos, porque nós temos fé e nos colocamos como intercessores. Se nós somos persistentes, se nós somos disponíveis, se nós temos fé, se nós sabemos o caminho e quem é Ele, nós alcançaremos Ele. E eu quero fazer um apelo rápido aqui. Eu entendi, mas eu talvez não consigo, tenho dificuldade para ter fé, para ser persistente. Ainda tenho embaraço na minha vida, mas eu quero sair. Eu quero viver isso. Ou talvez você aí que quer ser um intercessor, assim como Deus gerou no meu coração, para um novo avivamento, para os sinais dele se manifestar no nosso meio. Não só no nosso meio, mas para que nós resgatemos vidas para ele. Eu te faço um convite. Vem aqui na frente. Vamos orar. Vamos falar com o nosso Pai. E os pastores vão orar por você, para te acrescentar fé, para te acrescentar persistência, resistência. Só se você quiser mesmo. Bel, eu quero ser um intercessor. Eu entendi essa palavra. Eu entendi o que Deus requer de mim. E eu estou disponível. Eis-me aqui. Eu vou orar por essa causa. Eis-me aqui. Eu me coloco diante de Deus. Eis-me aqui. Eu estou disponível. Ele só precisa. É o primeiro passo. O primeiro passo é você estar disponível. O primeiro passo é você querer. Isso daqui não é só para pastor, só para pessoas que estão na igreja há tempos, que já teve experiências com Deus. Deus ministrou o meu coração que isso é para você, para você. Deus me resgatou agora. Eu estou vivendo o primeiro amor. Eu olho sim as pessoas lá fora e eu quero que elas sintam aquilo que eu sinto. Eu desejo. Vem aqui na frente. O Senhor vai fazer de você um intercessor para vidas, para almas. E Ele vai mudar a sua situação. Ele
que vai transformar você, o intercessor. Seja disponível. Diz: eis-me aqui. Seja persistente. Tenha fé que pode ser acrescentada em você. E conheça. Busque o Deus. Busque conhecer o Deus que te salvou. Busca conhecer o Deus que te libertou. Busca conhecer o caminho até Ele, porque Ele pode fazer muito mais. Sabe as obras que Jesus fez? Ele diz: quem crê em mim, obras maiores fará. Diáconos, pode começar a orar, interceder. Pastores. Oh, santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Acende a chama, Jesus. Restaura, Senhor, o nosso amor, Pai. Restaura, Senhor, nosso amor por vidas. Restaura nosso amor por Ti, Pai. Restaura nosso amor pela Tua obra. Ah, Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Rabachone, ananabanás. Convença, toque, mude, Senhor. Acrescente fé em nossos corações, Pai. Que nosso ministério não está aqui em vão. Que eu não estou aqui em vão. Que meus irmãos não estão aqui em vão. Que Deus nos chamou para fazer a diferença no mundo, para interceder por vidas ainda mortas e dizer: viva! Porque nós cremos no poder da ressurreição, para dizer: Senhor, pro viciado, seja liberto, para dizer pro enclausurado: seja livre. Rabachone, ananabanais. Oh, não por nós, Senhor, não pelo nosso nome, Jesus, mas que vidas sejam alcançadas para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, Senhor, para acrescentar o número de salvos, Jesus, para acrescentar, Senhor, vidas. Orianda naba, chorianda naba, nai. Esteja disponível, esteja disponível. Raba, chorianda naba, nai. Seja persistente. Tenha fé. E conheça o caminho até Jesus. Conheça o caminho até Deus. Ele tem coisas lindas para te mostrar, para te revelar. Ah, Espírito Santo de Deus, libera, Senhor, no meio do Teu povo os dons do Espírito, no meio da Tua igreja os dons do Espírito. Interpretação de línguas, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Cura, rabachari, ananabanais. Fere, andanabachão. Variação de línguas, interpretação de línguas. Rabachari, ananabanai. Visita, Senhor, os intercessores deste lugar com os dons do Espírito. Rabachari, ananabanai. Senhor, que nós possamos vivenciar o avivamento, Jesus. Que nós possamos vivenciar o avivamento. Nabachari, ananabanais. A manifestação dos dons do Espírito na igreja, na rua, nos hospitais, nos presídios, nas casas. Nabachari, ananabanai. É para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que o Senhor te chamou, meu querido. Não foi para viver uma vida mais ou menos. Foi para queimar lá.
Aleluia, aleluia. Eu creio, Senhor, que nós vamos viver de novo, experienciar de novo o que diz a tua palavra. Do Antigo ao Novo Testamento, a manifestação do Deus vivo sobre a nossa igreja, nas ruas, na nossa casa, através, Senhor, das vidas que estão aqui, disponíveis, persistentes, com fé, e que conhecem o caminho até a Ti, e que conhecem a Ti, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.